Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui o nosso live, o nosso Madrona Talks Live do tributário. Eu queria começar falando para vocês algumas regras para que a gente tenha uma boa condução aqui do live. A primeira delas e mais importante é que todos procurem deixar o microfone desligado, porque sem o microfone desligado atrapalha a audição dos demais. Então, vamos usar o microfone só quando for o caso de alguém falar. Então, peço esse favor a todos. O segundo ponto também importante é que a ideia é que nós tenhamos cerca de 40 minutos aqui de papo, de conversa, de disposição para vocês, e depois abrir por 20 minutos de perguntas. A gente pede para que as pessoas encaminhem as perguntas pelo chat. Nós temos um pessoal que está anotando as perguntas e nós vamos procurar responder todas dentro desse tempo. Se nós não conseguirmos responder no tempo, a gente responde depois, tá? Então, é importante também para que a gente tenha uma boa condução, que as perguntas sejam feitas preferencialmente pelo chat, ou somente pelo chat, porque senão atrapalha também a dinâmica aqui de todos. Queria também aproveitar para falar aqui que a apresentação vai ser conduzida pelos sócios da área tributária do Madrona, aqui do escritório, que somos eu, Igor, o Juliano Okawa, aqui também no vídeo vocês podem estar vendo, e o Thiago Dockhorn, os três sócios aqui da área tributária do escritório. Para a gente é um desafio, mas a gente está feliz de poder estar fazendo isso aqui com vocês. A ideia de participar esse call a todos é porque nós temos visto um aumento muito grande de consultas nesse momento aqui do que nós estamos vivendo, que é um momento triste, né, para a nossa história. O escritório está funcionando full time, as pessoas todas trabalhando de casa, conforme as orientações dos profissionais de saúde, mas não paramos nem um minuto, e a gente achou que a melhor forma de mostrar para vocês um pouco desse trabalho e o que está acontecendo na atualidade, já que a gente está tendo dificuldades de conversar com todo mundo, fazendo um chat como esse, eu acho que vai ser uma oportunidade para que a gente possa atualizar vocês e participar vocês de oportunidades também que estão surgindo aí na esfera tributária. Eu queria aproveitar também esse momento aqui para rapidamente apresentar a todos 3 pessoas novas que entraram no escritório, no nosso grupo. O grupo tributário é formado por cerca de 30 profissionais, são 30 advogados, todos de formação exemplar, mas nós tivemos recentemente, o escritório continua investindo no crescimento da área, na qualificação dos profissionais, né, nessa área, e recentemente nós trouxemos 3 novas pessoas que a gente está muito feliz em tê-las conosco, e a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar para todos também, para que vocês saibam um pouquinho disso. 4 novas pessoas, né, na verdade. A primeira delas é o Thiago Dockhorn, que é nosso sócio, que depois de 20 anos de Machado Meyer e 5 minutos de conversa, decidiu vir para o Madrona Advogados. A gente está muito feliz, né, com a vinda dele. É uma grande aquisição, uma pessoa que tem um talento espetacular em lidar com os clientes, capacitação técnica fantástica, advoga em operações nacionais, internacionais, planejamento tributário, wealth management, enfim, é realmente um sócio que está com a gente. A gente está muito feliz de poder compartilhar as coisas com ele. Ele mudou a dinâmica do nosso setor, assim, está ajudando muito nas nossas questões. Então, é importante que vocês saibam disso. É mais um sócio e a gente está aqui com ele. O Thiago vai participar ativamente aqui. Vocês vão ver o brilhantismo, a capacidade dele. Também, recentemente, fizemos umas 3 aquisições de profissionais seniors super qualificados, sempre buscando na melhoria da qualidade dos trabalhos da área tributária do escritório. Então, trouxemos a Paola. A Paola, ela além de advogada brilhante formada na USP, São Francisco, ela também é enfermeira formada na USP e pode ajudar muito também nesse momento de coronavírus, porque ela entende as questões de saúde. Então, é muito legal, assim, foi uma coincidência, né, nesse momento, a gente trazer uma advogada enfermeira, né, e de qualidade, e que
tá nos ajudando também muito nessa questão aí de entender esses problemas da saúde pública de uma forma geral. Trouxemos também a Fabiana Tomé. A Fabiana Tomé é professora, doutora, mestre, titular de Direito Tributário da USP, uma referência em ensino do Direito Tributário, está com a gente, está participando aqui também. E, recentemente, a última aquisição foi a Ana Lu. Ana Lúcia, ela foi procuradora-chefe da Fazenda do Estado de São Paulo, onde ela coordenou aí a cobrança de bilhões e bilhões de reais em dívidas, né, de contribuintes. Ela veio para o outro lado, a gente conversou bastante nos últimos meses, e ela topou vir trabalhar com a gente acha que ela traz uma experiência, uma bagagem muito grande, que vai poder ser compartilhada aqui com vocês. Enfim, é isso. Vamos começar aqui falando especificamente dos temas. A gente gostaria de, no primeiro momento, começar passando para vocês o que está acontecendo com os tribunais, né? A advocacia tributária é uma advocacia bastante ativa nos tribunais, nos órgãos públicos, né? A gente vivencia isso diariamente, e é importante passar para os clientes como é que está a situação dos tribunais, porque tem sido muitas as consultas nesse sentido também, e é importante que vocês saibam o seguinte: todos os tribunais, à exceção do Supremo Tribunal Federal, estão com os prazos suspensos, prazos de atendimento suspensos. Então, isso é uma notícia importante. Isso significa que o judiciário está parado? Não, ele não está parado. Obviamente que, para questões de urgência, o serviço de prestação jurisdicional é um serviço essencial, ele não pode parar. Para questões de urgência, os tribunais têm atendido mediante e-mail, Skype ou telefonia, né? Mas o atendimento presencial é muito limitado, os prazos suspensos, também não está contando nenhum prazo nesse período, dos próximos 90 dias. A única exceção é o Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal a gente tem uma situação diferente, né? Porque o Supremo, como guardião da Constituição, ele não pode parar. Então, as sessões elas estão ocorrendo quinzenalmente, as sessões de julgamento, presenciais, com limitação de acesso a advogados, mas estão ocorrendo de forma presencial, e os prazos no Supremo também não estão suspensos. Então, todos os prazos correm normalmente no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma informação relevante que a gente queria passar. É bom só destacar, né, Igor, aqui a Juliana falando, é só bom destacar que, apesar dos prazos suspensos, o escritório está cumprindo o que já foi publicado, tá? Então, a gente continua andando e acho que essa é a nossa recomendação para de continuar ativo, porque algumas decisões continuam saindo. Então, apesar de suspensos os prazos, a gente continua atuando na parte de contencioso judicial. Tá? Perfeito. No que tange aos órgãos de arrecadação tributária, a situação é praticamente a mesma, né? Receita Federal e Secretarias de Fazenda, em geral, também está tendo suspensão do atendimento presencial, somente em casos de exceção é que essa suspensão não está acontecendo. A CARF, os prazos também estão suspensos, e somente casos de exceção é que eles estão atendendo, mas, assim, prazo suspenso, atendimento também em questões de muita urgência e muita exceção. No TIC, os prazos não estão suspensos, mas as sessões de julgamento estão. Então, na prática, o órgão também acaba que não está funcionando. Até para complementar, Igor, o TIT, os prazos que já estão em curso não estão suspensos, né? Provavelmente a gente não verá novos prazos aí. É só o que já está em curso que não está suspenso. Perfeito. Além disso, Procuradoria da Fazenda Nacional também não está fazendo atendimento, e procuradorias de diversos estados do estado de São Paulo também suspenderam os atendimentos presenciais. Então, aqui na nossa vida, o dia a dia com o órgão público, ele vai se dar ou por teletrabalho, né, por telefone, por e-mail ou Skype, ou por sistemas. No caso da Receita Federal, por exemplo, tem o acesso digital,
CAC digital, enfim. Mas mesmo nesse CAC digital, muitos serviços, eles também estão suspensos. Juliano, Thiago, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa nesse tópico. Eu queria colocar só, Igor, a gente vai tratar disso um pouco mais para frente, mas que também a parte de exclusão de parcelamento e inscrição de dívida ativa por conta de parcelamento também está suspensa por prazo de 90 dias. Ainda que a gente vá tratar disso mais no final. Eu acho que um outro ponto importante para quem trabalha com planejamento sucessório, planejamento wealth planning, é que houve a revogação de uma portaria, a portaria CAT de 199 de 2010, para permitir o parcelamento também de TCMD nessa época e de débitos fiscais não inscritos ainda em dívida ativa. Então, esse é um outro ponto importante. E tem mais alçadas para concessão do parcelamento, mas é outra alteração que a gente teve bem recente, agora dia 20 de março. Perfeito. Ainda nos tribunais, só para complementar, então para não deixar passar essa informação, pela resolução do CNJ, cada gabinete de cada desembargador está tratando como ele vai fazer as atividades dele de dia a dia durante a suspensão dos prazos. Então, é importante que fique atento, porque, às vezes, dentro do mesmo tribunal, na TRF3 aqui de São Paulo, um desembargador ele está fazendo atendimento de uma forma e o outro está fazendo atendimento de outra forma. Então, é importante que estejamos todos atentos para entender como é que é o funcionamento de cada um dos gabinetes, de cada um dos tribunais. Isso vale tanto para TRFs, quanto também para os tribunais de justiça estaduais. Pois bem, então acho que esse primeiro tópico aqui, eu acho que a questão é essa, é importante compartilhar isso com todos. Vamos falar aqui sobre as medidas que surgiram aqui pelos governos, né, no que tange a arrecadação tributária, que eu acho que é o ponto que talvez mais interessa aqui da nossa apresentação. E aí, como a gente está vendo tudo isso e que medidas a gente está sugerindo que sejam adotadas, né? Então, na Receita Federal, como a gente falou, o Thiago já antecipou aqui, muitos serviços eles foram suspensos, né, e eles decidiram não tomar uma medida que eu acho que é muito relevante, que foi decidido não excluir empresas de parcelamentos que estejam inadimplentes. Então, durante o período que vigie esse estado de emergência, a Receita Federal não vai excluir nenhum contribuinte inadimplente de parcelamentos que estejam ativos. Muitos clientes nossos, né, eles têm parcelamentos ativos, esses refis todos, PERT, DRT, ou parcelamentos ordinários, e a Receita Federal baixou uma portaria, não me lembro agora o número exatamente aqui da portaria, 543 de 2020, onde ela determinou que nenhum contribuinte será excluído do parcelamento por inadimplência durante o período que vigie a esse estado de emergência, vamos dizer assim. Aqui nos traz a primeira discussão, que eu acho que é uma discussão bastante relevante, que a gente teve que enfrentar e que a gente queria compartilhar com vocês um pouco da nossa opinião. Se a Receita não vai excluir, isso significa uma autorização para que os contribuintes deixem de pagar os impostos ou deixem de pagar os seus parcelamentos? Essa é uma dúvida que vem, é muito constante aqui, né? É regular essa dúvida. Não, a nosso ver, a não exclusão nesse período não é uma autorização para descumprimento de obrigações dos parcelamentos. Então, muitos parcelamentos, eles têm aquela regra de que você é obrigado a manter, você não pode ter 3 meses consecutivos ou alternados, deixar de pagar o parcelamento, senão você está excluído, você perde os benefícios. A portaria da Receita, que determinou que ninguém vai ser excluído nesse momento, não reconhece o direito dos contribuintes poderem deixar de cumprir com as suas obrigações, e ela não afirma em momento algum que após esse período aqueles que não cumpriram não poderão ser excluídos. Então, aqui a gente tem a primeira situação que é relevante, né? As empresas pensam seriamente na gestão do caixa e
uma das coisas que vem, a primeira das coisas que vem é o pagamento de tributos, né? Sejam tributos já confessados ou sejam os tributos correntes. Parcelamento, a gente está falando de tributo confessado, né? Eu posso deixar de pagar esses tributos? Se você deixar de pagar esses parcelamentos, vocês não serão excluídos dos parcelamentos, ou seja, não vai ter nenhum ato de cobrança por parte da Receita ou por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional também, em função disso, durante esse período. Significa que depois desse período ela vai deixar de pagar, deixar de cobrar se for feito pagamento imediato? Não, porque os requisitos que são estabelecidos em lei, né? Eles falam dos 3 meses consecutivos, ou 6 alternados, enfim, ela tem as regras próprias, cada parcelamento tem a sua regra, né? E o descumprimento é causa de exclusão. Então, o que Não, mas nós um estamos... ponto, né, Igor, que a gente está... Você vai falar da medida judicial, mas muita gente está discutindo se cabe ou não força maior nesses casos, tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que abordar e se preocupa, assim, a gente vai expor nosso entendimento até mais para frente, mas que o Igor vai comentar agora da medida judicial, mas tem muita gente entendendo que essa medida só de não excluir não teria eficácia nenhuma, né? Porque ficar um tempo sem pagar e depois não vai ser excluído agora, mas assim que acabar esse período, voltar e ser excluído, não resolve nada. Então, aí o Igor vai explicar um pouco da medida judicial que a gente está pensando em propor para quem está nessa situação. Deixa eu até colocar um outro ponto também, Juliano e Igor. Eu tenho diversas questões práticas, né? Porque é verdade que durante esses 90 dias a gente não vai ter nenhum procedimento, seja da Receita, seja da PFN também, de cobrança desses parcelamentos, mas a gente tem casos de empresas que já deixaram de pagar as 3 parcelas antes da entrada em vigor dessa portaria. Tem empresas que podem deixar de pagar as 3 parcelas agora. Então, assim, é um ambiente que não está regulado. A única coisa que existe é uma regra da Receita permitindo, proibindo a cobrança ou a exclusão dos contribuintes desses parcelamentos. Agora, não tem nenhuma regra regulando como é que vai ser feito o pagamento, o eventual pagamento nesse período. Tem essas questões dos parcelamentos das contribuintes que já deixaram de pagar 3 meses antes da própria medida de exclusão. Então, é um cenário conturbado. A gente pode ver que, à medida que for evoluindo a discussão e evoluindo aí ou não as questões relacionadas à pandemia, a gente pode ver uma regulação melhor dessa matéria, mas hoje em dia não, a única coisa que existe é isso mesmo que o Igor colocou. Um ato determinando a não exclusão e a não cobrança de parcelamentos em aberto. Ponto. Isso. Então, o que nós temos pensado aqui, do ponto de vista de estratégia para os clientes que decidirem não fazer o pagamento, uma vez que eles não serão excluídos dos parcelamentos, pelo menos nesse período, né? Para que não tenha nenhum risco de uma exclusão futura, após o término desse período, que eles busquem ajuizar mandados de segurança específicos, demonstrando essa situação de dificuldade de pagamento, que é uma situação, as empresas não estão faturando, estão tendo dificuldade de receber, e pedindo a tutela jurisdicional para que, com base na questão de força maior, no evento fortuito, e também razoabilidade, princípio da razoabilidade que é aplicável aqui no direito tributário, né? Uma vez que a Receita não vai excluir ninguém por não pagar, que após o término, caso seja feito o pagamento, as empresas possam permanecer ativas nos seus parcelamentos. Ou seja, durante esse período de crise, ela não paga para poder gerenciar melhor esse caixa, para dispor enfim, o dinheiro na atividade, pagamento de funcionários, enfim, demais custos de fornecedores, etc. Mas, após o término do período de crise, ela faz o pagamento sem que isso implique para ela qualquer risco de exclusão. A gente entende que é uma medida de segurança que as empresas devem adotar, porque, caso assim não faça, o risco de exclusão existe. E a gente sabe que em períodos de crise,
o tax enforcement ele fica muito pesado, né? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Sempre que tem crise, o que acontece é que muitas empresas deixam de pagar os seus impostos, e a contrapartida disso é que a Receita Federal e os órgãos de administração tributária, eles passam a agir de forma mais ativa, né, de uma forma mais pesada sobre os contribuintes. Então, como o risco é grande de no futuro as empresas terem cobranças pesadas sobre elas, a gente entende que vale a pena pensar no mandado de segurança preventivo para ter a tutela jurisdicional, para deixar de pagar agora e depois voltar a pagar depois do período da crise, sem que isso implique numa necessidade de exclusão dos parcelamentos ativos ou perda de qualquer tipo de benefício estipulado por esses parcelamentos. Tiago, Juliano, alguma... Não, eu só ia colocar que o que a gente está conversando aqui, é importante é que nós estamos aqui é um debate, tá? A gente não está dando nenhuma opinião legal sobre o assunto. Só deixar isso bem explicitado aqui na nossa conversa. Então vamos seguir? Tá. Trazendo ainda esse tema de não pagamento, eu acho que é um tema muito importante. O que eu faço com os meus tributos correntes? Né? Na medida em que, você falou dos parcelamentos, os tributos correntes eles serão